Bem-vindo a mais um Compartilhando Experiências. Quer saber como foi a minha experiência no meu primeiro intercâmbio, que foi para a África do Sul? Olá, aqui é a Bárbara Lopes, eu sou do Instituto do Intercâmbio e hoje no quadro Compartilhando Experiências eu vou compartilhar com você como foi tudo, né? Vou explicar tudinho em relação ao meu intercâmbio para a África do Sul. Que foi o meu primeiro intercâmbio, né? A ideia com esse vídeo é assim, temos vários objetivos, né? O primeiro é realmente conseguir compartilhar com você a minha experiência, compartilhar com você a minha história, né? Compartilhar como foi esse momento pra mim, qual é realmente a realização de fazer o seu primeiro intercâmbio, o quanto de fato ajuda, né, na vida da pessoa fazer um intercâmbio desse, né? Segundo objetivo, também é interessante assim para quem pretende fazer um primeiro intercâmbio, né, consegue já ter uma ideia de como que é mesmo, né, esse dia a dia no intercâmbio, como é esse primeiro encontro, né, com a realidade, sair da zona de conforto. Então também é interessante aí, principalmente se você pensa em fazer um intercâmbio para a África do Sul, então eu vou contar bastante coisa legal aqui de como foi. E também temos o objetivo de ajudar realmente quem já trabalha com intercâmbio ou quem está pensando em trabalhar com intercâmbio, né? Porque aqui eu vou conseguir passar bastante informação do país, bastante informação de como é o intercâmbio lá. Então vai ajudar bastante assim a passar para os clientes, ajudar realmente a ter aquele detalhinho, aquele diferencial para contar para os seus alunos, né? E ajudá-los ainda mais aí a fazer a melhor escolha em relação ao intercâmbio. Bom, primeira coisa, meu intercâmbio ele foi de 3 semanas, tá? Eu fiz 3 semanas de curso e fiquei mais uns diazinhos lá passeando a mais, tá? Então deu quase 4 semanas no total. E aí, enfim, eu conto até em um outro vídeo, né, como eu cheguei na África do Sul, por que África do Sul. Então, se você tem interesse, né, em saber o porquê que eu escolhi a África do Sul e como foi essa minha história, tem o vídeo, né, o vídeo anterior você consegue ver aqui desse quadro mesmo, compartilhando experiências, tá? Que é o vídeo número 3. Mas agora eu vou contar realmente como foi a experiência. Então assim, ok, deu tudo certo, né? Tudo comprado, tudo matriculado, passagem emitida, tudo certo, chegou o momento de embarcar, né? Eu me lembro bem que assim, a primeira coisa que me deixou assim meio chocada, assim, meio surpresa, na verdade, é engraçado como às vezes a gente já trabalha com alguma coisa há muito tempo, a gente já ajuda muita gente a fazer, né, o intercâmbio e tudo mais, mas assim, né, eu já trabalhava com intercâmbio há 3 anos, quase 3 anos, quando eu fiz meu primeiro intercâmbio. E foi muito engraçado, porque ok, né, minha mãe foi me levar no aeroporto, tal, né, tchau, 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 nos despedimos. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei, né, fiquei lá aguardando para poder entrar no avião, quando eu embarquei no avião, eu já fiquei assim, muito chocada. Porque eu não sabia, acredite ou não, eu não sabia que dentro do avião já ia estar falando inglês. Gente, hoje eu penso nisso, eu falo, gente, como que eu não sabia? Hoje pra mim é a coisa mais óbvia do mundo. Mas é um ponto aí pra ser levantado que nada é óbvio, gente. Nada é óbvio pra quem tá passando por uma experiência, né, pela primeira vez. Então assim, não tem essa de óbvio. Isso é um toque aí pra sempre se explicar muito bem tudo pro seu cliente, pra que realmente, né, ele não tenha grandes surpresas. E aí, eu entrei no avião e tal, e já começou todo mundo falando inglês, e pra quem não sabe, né, dentro do avião fala inglês porque as companhias aéreas, elas são normalmente de outras nacionalidades, né, a não ser que seja uma companhia brasileira. Então alguns voos que saem aqui com companhias brasileiras daqui do Brasil fala português. Mas não era o caso, no meu caso estudei na cidade do Cabo, né, em Cape Town, e eu voei de South Africa. Então, assim, já era uma companhia africana, de fato, e cheguei lá, já era tudo em inglês. Aí eu já dei aquela apavorada, né? Eu já tinha estudado inglês aqui, então eu estudava inglês já, sei lá, bastante tempo, na época, 3, 4 anos, sei lá, já estudava bastante tempo inglês. Mas meu inglês, assim, eu lia muito bem, eu escrevia mais ou menos, mas eu não entendia quase nada e eu não falava quase nada, né? Então, assim, quando eu já entrei lá, eu não conseguia entender o sotaque. Eu falei, gente, não tô entendendo nada, mas tudo bem. Fui lá, sentei, né, na minha poltrona do avião.
E eram 2 poltronas, né? A minha de mais uma pessoa. Eu tava no corredor. E quando chegou, né, essa outra pessoa, pra minha surpresa, uma super surpresa positiva, era um africano, né? Era um sul-africano. E ele era lá, morava lá em Cape Town, não, ele morava em Joanesburgo. E assim, fomos conversando, ele super legal, super simpático, assim, ajudando em absolutamente tudo, né? Eu contei que era a minha primeira experiência, né, no exterior, era meu primeiro voo internacional, e assim, ele foi me ajudando com absolutamente tudo. Então, conforme a aeromoça vinha oferecendo a comida, enfim, normalmente eles pedem, né, tem opção de duas, entre 2 refeições, né, por exemplo, então, né, eu lembro bem que era ou carne ou frango, né, então ela falava algo como meat or chicken, mas assim, não falava assim, né, eu não entendia isso, e aí eu olhava, não entendia, aí esse sul-africano, né, que tava comigo, né, do meu lado, me ajudava, falava devagar, ia traduzindo aos poucos, ia falando bem devagar, e aos poucos eu ia compreendendo, então aquilo já gerou uma expectativa pra mim, assim, incrível, porque eu já fui, assim, esperando que, nossa, o povo de lá vai ser muito legal, o povo de lá vai ser muito receptivo, porque de fato, assim, a gentileza dessa pessoa, né, infelizmente não me recordo o nome dele, que faz muito tempo, mas a gentileza dele, a alegria dele me deixou impressionada, né? Pra você ter uma ideia, em um determinado momento no voo eu tava dormindo e como ele tava na janela e eu estava no corredor, né? Eu tava dormindo e ele simplesmente, uma hora eu acordei, assim, abri o olho e ele tava simplesmente pulando a minha poltrona, me pulando, né, basicamente, pra não ter que me acordar. E eu falei, gente, não tô acreditando, né? É muita gentileza. Aí eu fiquei já, né, super feliz. Aí beleza. Aí chegamos, né, eu cheguei em Johannesburgo, ele ia ficar lá em Johannes, aí ele ainda me ajudou a pegar minha bagagem, ajudou a despachar minha bagagem, né, que eu tinha que fazer o check-in lá em Johannesburgo, sempre tem quem, quando faz a conexão em Johannes, obrigatoriamente vai ter que pegar a bagagem lá e despachar de novo. É um procedimento super simples, mas tem que ser feito, né, e aí despachou de novo, tá, ok, nos despedimos, que ele ia ficar em Johannes, né, em Johannesburgo, e eu fui pra Cape Town. Beleza, peguei o próximo voo. Quando eu sentei no próximo voo, aí já eram 3 cadeirinhas, né? Eram 3 poltronas, na verdade, uma do lado da outra. E tinha um casal de idosos, assim, eles deviam ter uns 70 anos, alguma coisa do tipo. E eles eram espanhóis, eles estavam indo pra passear também lá. Ok. Fui conversando com eles também, esse trecho aí de Johannesburgo para Cape Town era bem curto, né, então, sei lá, acredito que, sei lá, não lembro exatamente, mas umas 2 horas e pouco, algo do tipo, e eu fui conversando com esse casal de idosos super legais, eles já moravam lá há algum tempo, super simpáticos, me ajudando bastante também. Eu falei, nossa, tô gostando dessa história, né, de pessoas internacionais, como é que é isso? E aí, beleza, chegamos lá. Antes de nos despedirmos, né, antes de eu despedir desse casal, a gente pegou a bagagem junto e tal, e a hora que eu desembarquei era pra ter o transfer, né, me aguardando, que é uma pessoa que tem a plaquinha lá, né, aguardando com o seu nome. E logo que eu desci, eles me ajudaram a procurar e não achei o meu transfer, né? Então assim, não achei o transfer, não achei ninguém, aí já começou a me dar aquele desespero, né? Então assim, bateu aquela ansiedade, falei, gente, e agora? Se ninguém vier me buscar, como é que eu vou? O que eu vou fazer? Não tô entendendo nada. Então assim, esse tipo de situação acontece com absolutamente todos os alunos, gente. Principalmente se é marinheiro de primeira viagem, né? Se nunca viajou pra fora. Então, assim, isso vai acontecer. Então é importante eu contar isso aqui também, porque aí você vai saber que isso vai acontecer com o seu aluno, né? Ou se você for fazer intercâmbio, isso vai acontecer com você. E tudo bem, né? Isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Isso faz com que a gente consiga, de fato, aprender, evoluir. E assim, foi só o começo. E aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Sorte que esse casal, sorte assim, né, intercambista sempre tem alguém que ajuda, né, não fui só eu conheço 1 milhão de histórias, né, de pessoas que foram ajudadas por outras pessoas em momentos, né, de perrengue aí no intercâmbio, e aí eu falei, não, e agora? Aí eles me ajudaram, então eles ligaram pro telefone, eu tinha um telefone de emergência na cartinha que eu tinha levado, eles me ligaram lá pra mim e falaram com a pessoa, e aí simplesmente a pessoa tinha me esquecido, né, o transfer, né, o serviço que ia me buscar no aeroporto simplesmente tinha me esquecido, de me pegar. Ela tinha ido, era uma mulher, ela tinha ido pegar um outro aluno, pegou o outro aluno e era pra ter me esperado, mas não me esperou e foi embora. Tá bom.
Aí quando ligou, ele falou, não, eu tô voltando, tá, não sei o que. Aí pelo menos eu fiquei tranquila, falei, bom, alguém vem me buscar. Aí eles falaram, não, você vai ficar bem aqui? Eu falei, não, vou, pode ficar tranquilo, obrigada, agradeci e tal. Eu falei, não, podem ir, né, se ela tá vindo, ela tá vindo. E de fato, deu uns 10, 15 minutinhos, ela apareceu lá. Ai, desculpa, tá, me pediu desculpa, toda afobada, assim, que realmente esqueceu, foi embora, achou que era um aluno só e eram dois de fato, né, eu era um deles. E aí ela me pegou e fomos indo aí até a acomodação em casa de família. Né? Conforme a gente foi indo pelo caminho até a casa de família, eu tava impressionada, assim, né? Eu olhava pra tudo, gente, parecia um outro lugar, assim. A sensação que você tem quando você nunca foi pra fora é incrível, porque você olha e tudo é diferente, o cheiro é diferente, o jeito que as coisas são é diferente. Então eu já fui, assim, encantada. Né? Chegamos lá na casa de família. Ela desceu comigo, né, me apresentou pra minha host mother, então eu tava lá com a host mother e tal, beleza, conheci ela e tal, o transfer foi embora. Então, só fazendo um ponto aqui em relação ao transfer, antes de continuar, o transfer, pra você ter uma ideia, né, o transfer, ele é um serviço que, assim, é uma pessoa que vai buscar outra pessoa, que vai buscar o aluno, no caso, né, então, assim, algumas vezes, na verdade algumas não, muitas vezes o serviço de transfer, ele pode dar problema, tá? Nesse caso, ela me esqueceu, mas pode acontecer às vezes de furar um pneu no meio da estrada, de estar muito trânsito, o transfer demorar, ou pior, do transfer chegar na hora e o aluno demorar para chegar e o transfer ir embora. Então esse sistema de transfer, né, ele é muito bom, porque vai ter alguém esperando o aluno. Mas, por outro lado, ele é mais instável, ele não é exatamente, não dá pra garantir que vai dar exatamente tudo 100% certo, porque existe sim, assim, tem que estar no dia, no horário, tudo 100% certo e pode acontecer alguma coisa. Então, assim, você sabendo explicar isso, né, pro aluno da melhor forma possível, ele pode escolher se de fato ele quer correr esse risco e já vai ciente de que sim, pode acontecer, né, algum imprevisto, ou se ele chegando lá, ele pega um táxi, né, o táxi normalmente é muito mais barato do que um serviço de transfer, então normalmente financeiramente vale a pena pegar um táxi, mas por segurança, assim, para ficar mais tranquilo, o transfer, mas o aluno ele tem que estar ciente de que sim, pode dar algum problema, pode dar algum atraso, alguma coisa ali. Se o cliente for sabendo, for ciente, não tem absolutamente nenhum problema, tá? Beleza, cheguei lá na casa de família, ela me apresentou o meu quarto e tal, eu lembro que eu fiquei impressionada, porque assim, eu sou um pouco medrosa, né, com algumas coisas, e aí no meu quarto, era um quarto individual, e no meu quarto tinha vários quadros, assim, de animais, né, então tinha o leão, tinha tigre, tinha quadros, né, e gente, assim que eu entrei no quarto, parecia que aqueles animais estavam me olhando todos, me deu um medo. Aí eu lembro que eu virei todos os quadros, eu não deixei virado pra mim, porque eu ficava impressionada com aqueles animais me olhando o tempo todo, né, me sentia vigiada, né. Aí tudo bem, né? E aí a casa, nossa, eu lembro que a casa era bem africana, bem cara de África, assim mesmo. Então, né, tudo cheio de ovos de avestruz, assim, pintados, assim, nossa, né, esses animais e tal. Muito bacana. Lá na África do Sul, às vezes, né, até tirando essa dúvida, esse mito, aí muitas pessoas acreditam, né, ou acham que na África do Sul só tem negros, né, e não na verdade não funciona dessa forma, então tem muito negro, mas tem muito branco, então assim, mais ou menos igual, assim, o número, sabe, então eu via tanto negros na rua quanto brancos na rua, então é absolutamente comum, tá, e aí a minha host mother, ela era branca, loira, assim, do olho azul. E ela tinha um filhinho, né, de 4 anos, o nome do filhinho eu lembro, chama, né, Aidan. E aí eu levei, né, eu tinha levado alguns presentinhos pra família, pra já quebrar o gelo, é legal sempre indicar o seu aluno a levar, né, esses presentinhos. Aí eu levei uma camiseta do Brasil pro menininho de 4 anos, ele amou, não tirava a camiseta 1 minuto durante o intercâmbio todo. E levei também um creme de açaí, né, creme hidratante de açaí, porque açaí só tem aqui no Brasil. Falei, bom, vou levar uma coisa diferente, e levei, né, pra host mother, né, que é pra mãe da família lá, esse creme, ela adorou. Também levei um saco de sonho de valsa, que lá não tem sonho de valsa. E eles adoraram, tal, né, ficamos lá, conversamos um pouquinho, e assim, ela tava, assim, esperando eu chegar pra ela ir trabalhar.
Então tem uma região lá em Cape Town que é a região do que chama Waterfront, que é tipo um porto, mas que tem muitas lojas, muito restaurante, tem uma roda gigante, assim, é incrível, é lindo, lindo, lindo. E ela tinha uma loja lá, né, ou deve ter ainda, né, ela tem uma loja lá, e era uma loja de artigos, assim, de decoração, né, de enfeites de casa, decoração de casa, e ela tava esperando que ela tinha que trabalhar. Beleza. Ela falou assim, bom, você pode ficar aí ou você pode ir comigo, né? O que você quer fazer? Eu falei, bom, eu vou com você, né? Até porque eu tinha que achar na época, não tinha WhatsApp, na época não tinha essa facilidade toda, meu celular tava longe, nem era um smartphone, faz 10 anos isso, né? Então, de fato, assim, era muito, assim, eu precisava falar com a minha mãe, eu falei, bom, eu preciso sair pra achar, né, uma lan house, alguma coisa pra eu poder falar com a minha mãe. Tá, aí eu falei, não, eu vou com você. Aí a gente foi de ônibus, juntas, e antes de pegar o ônibus ela falou assim, olha, tem aqui um ponto de ônibus, guarda essa cara aqui, tinha um poste assim colorido, ela falou, guarda essa cara aqui, porque na volta você desce aqui, pra você saber descer. Falei, tá bom. Fui com ela, tal, né, de ônibus, ela pagou até o meu transporte pra gente ir, que eu não tinha range em mãos, eu tinha levado em dólar. Aí, beleza, ela pagou pra gente ir, chegou lá, ela me levou até a loja dela, conheci a loja dela, conheci o irmão dela, né, que trabalhava lá com ela também. Aí ela falou, bom, agora eu vou trabalhar, tal, fica à vontade. Falei, tá bom. Aí me despedi dela e fui conhecer o Waterfront. Aí fui, conheci muitas lojas, muitos restaurantes, tudo. Parei pra comer, né, eu tava morrendo de fome, parei, comi. Aí falei, bom, agora eu preciso procurar uma lan house. E procurava lá no Waterfront, pelo menos na época eu não achei de jeito nenhum. Falei, bom, e agora, né? Preciso de todo jeito ter falar com a minha mãe vai ficar desesperada, vai achar que eu não cheguei, vai achar que, né, deu alguma coisa errada. Aí, não achei, falei, bom, eu vou voltar e vou ver se lá na região perto ali de casa tinha. Aí fui lá, peguei o ônibus que ela tinha pedido pra eu pegar, peguei o ônibus, voltei. Só que assim, na volta, na avenida principal que o ônibus passava, assim, tinha muitos postes coloridos, exatamente idênticos, né? Aqueles postes que ela tinha falado pra eu decorar. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Então, olhei mais ou menos onde imaginava que era, desci e fui procurando, fui andando, porque assim, era uma avenida, como se fosse a avenida da praia, assim, e eu fui andando, eu falei, não, eu vou reconhecer alguma coisa, né? E demorei, fiquei mais ou menos uns 40 minutos perdida, não sabia como chegar, não tinha chip de celular de lá, na verdade até tinha, porque uma minha supervisora na época que trabalhava comigo, ela tinha me dado, mas não tinha crédito, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí, beleza, procurei, com muito custo achei uma lan house, não achei minha casa, achei a lan house. Falei, bom, ótimo, fui lá, conversei com a minha mãe e tal, liguei pra ela, mãe, isso assim, tipo, sei lá, 6 horas depois de eu ter chegado, sabe? E ela já tava desesperada de preocupação, mas eu consegui ligar pra ela, liguei pelo Skype, né, já tinha colocado crédito tudo certinho, liguei pra minha mãe, conversei com ela, e eu lembro muito assim, que nesse dia que eu liguei pra ela, ela falou assim, tudo bem e tal? Eu, não, tudo bem, mãe e tal, e aí, tá gostando, né? E eu... tô, né, sabe, assim, meio assim, porque eu tava assim, eu não sei explicar, gente. Esse lance de choque cultural, ele existe real, tá? Eu falo por mim, eu já trabalhava com isso há bastante tempo, meu sonho maluco era fazer intercâmbio, eu tinha zero medo, mas quando eu cheguei lá, é tudo diferente. E eu lembro da minha mãe falando, não, você não tá gostando, essa voz aí você não tá gostando. Falei, mãe, tô gostando. Eu queria me convencer que eu tava gostando, mas no primeiro momento foi, nossa, né, que é isso? Aí ela falou, não, tá bom, vai lá, né, depois a gente se fala mais, tá bom. Aí me despedi da minha mãe, pus no mapa, né, pelo menos o endereço da casa eu tinha, aí consegui entrar no Google Maps, me identifiquei ali mais ou menos onde é que eu tava, me localizei e fui até minha casa, tal, tinha recebido uma chave, na casa de família você recebe uma chave, entrei, tudo tranquilo. Aí, beleza, tudo certo, né. Aí no dia seguinte, dormi e tal, no dia seguinte, no dia seguinte ela tinha saído pra trabalhar bem cedo, ela trabalhava muito, minha host mother, e ela já tinha me dado ali as coordenadas, né, então o café da manhã ela falou, ó, a hora que você acordar, você se serve, as coisas, o que tiver no armário pode pegar, me deixou super à vontade nesse sentido, eu falei, tá bom, então acordei, não tinha ninguém mais já na casa, ela já tinha saído pra trabalhar.
Aí eu lembro que eu peguei, tinha cereal, leite, café, essas coisas. Então são coisas bem básicas, né? Não é tipo, nossa, um banquete de hotel. Não, é coisa que a gente comeria aqui, né? E nesse mesmo dia eu conheci a outra menina, tinha uma outra estudante na casa. Eu acho até que ela chegou, né, naquela madrugada ali, porque ela não estava no dia anterior. Mas no outro dia ela tava lá, era uma coreana. Então eu tava num quarto, ela tava no outro quarto. Então era a Roshmada, né, a mãe da casa, o Aidan, que era um menininho de 4 anos, a coreana, que era uma outra estudante, e eu. Então foi super bacana, encontrei ela, conversei com ela falava zero português e eu falava zero coreano, obviamente. Então essa única chance era se comunicar em inglês. Então assim, isso já começou a ser incrível, porque eu tinha que falar inglês. Aí fomos tomar café da manhã, eu lembro que assim, começou já aquela troca cultural que foi incrível, que ela falou assim, nossa, eu queria muito tomar o café da manhã da minha casa e tal. Eu falei, nossa, mas o que você come e tal? Ela, eu como arroz, né, no café da manhã. Eu falei, nossa, arroz no café da manhã, né? E tudo mais e tal. E aí eu falei assim, nossa, que incrível. Aí comecei a achar incrível essa questão de cultura e tal. E aí ela ia fazer um passeio, né, essa coreana. Isso era um sábado, não, uma sexta. Eu cheguei na quinta, isso era numa sexta-feira, eu encontrei ela de manhã e ela tava indo pra fazer um passeio com não sei quem, enfim, e ela ia voltar no domingo pra começar a aula na segunda, né? Então ela tinha chegado, mas já tava programado o passeio, tá bom. Aí ela foi embora, tal, pra passear, enfim, já tava programado, tal, nem dava pra eu ir. Aí eu saí, falei, bom, vou comprar alguma coisa pra eu comer e tal. Aí saí, fui no mercado, aí tudo diferente, aquela coisa, não sabia o que comprar. Aí comprei um miojo lá, um negócio assim, e deixei lá. Mas eu lembro que assim, eu comprei um miojo e comprei um pão. Lá os pães que vendia assim no mercado, pelo menos onde eu fui, eram uns pães, sabe, tipo pão caseiro? Então era um pão caseiro grandão assim, tipo que você fatiava, né, caseirão assim inteiro. Aí eu comprei um pão, um miojo e um pote de manteiga, né, e um refrigerante. Foi tudo que eu comprei. Beleza, peguei, era bem perto de casa, peguei, passei. Quando eu fui passar no caixa, eu não conseguia pagar aquilo, né? Eu não conseguia pagar o negócio, porque ela chegou aí no caixa, ela começou a falar alguma coisa que eu não entendi. Aí eu pedi pra ela repetir. E ela não entendia. E ela não passava minhas compras. Eu falei, gente, se eu não entender, ela não vai passar minhas compras, não vai rolar. E ela repetia. Não entendi. Eu falei, né, não tô entendendo, meu inglês é ruim e tal. Expliquei, com muito custo ela começou a passar as minhas compras. Quando ela falou o valor, não entendia nada, assim. Aí eu lembro que eu dei minha nota mais alta, né, que lá a moeda é o rand. Eu dei a nota mais alta que eu tinha. Ela me deu o troco, se tava certo eu não sei, né? Aí, beleza. Aí fui indo né, peguei minhas coisas e saí. Mas no que eu saí daquele mercado, gente, não, assim, me deu um choque total. Eu entrei em crise real. Eu falei assim, gente do céu, eu não vou conseguir ter uma experiência boa aqui, né? Eu não consigo falar inglês, eu não consigo me virar, não consigo entender o valor, número, né? Falei, não vai rolar. Aí eu fui pra casa, comi aquele pão, bebi aquele refrigerante e eu fiquei em casa sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. Eu não saía, né? Então, quando eu fui, eu só tinha contratado o café da manhã, mas eu não contratei o jantar. Então, o café da manhã eu tinha lá e eu almoçava o pão e jantava o miojo. Almoçava o pão e jantava o miojo. E era isso, eu não tinha vontade de sair. Eu fiquei no quarto, assim, nossa, foi realmente uma situação bem complicada. Aí eu falei, meu Deus, né? E agora? Eu preciso dar um rumo na minha vida, é o meu sonho, eu preciso lutar contra isso, eu preciso conseguir. E eu falei, não, vai dar certo. Aí na segunda-feira era dia da aula, né? Eu falei, bom, acho que vai, né, dar tudo certo, acho que eu vou conseguir ir pra aula, vai melhorar. Aí beleza, levantei de manhã, fui lá, tomei meu café da manhã e fui pra escola. Primeiro que assim, o caminho pra escola era incrível, eu fui a pé, me programei pra ir a pé, era 5 quilômetros, era 5 quilômetros andando, 5 pra ir, 5 pra voltar, mas assim, eu queria conhecer, eu queria andar, eu queria ver aquele lugar incrível, era lindo, 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 e aí conforme eu fui andando, né, eu fui, né, ficando mais leve, eu fui gostando daquilo, eu já fui, né, me envolvendo um pouco mais, fui me sentindo um pouco mais parte daquilo.
Aí eu cheguei na escola e adorei, era uma escola super pequenininha, eu estudei na Interlink. Hoje ela já é maior, hoje ela fica na região, né, em uma outra região, mas na época que eu fui era uma escola bem pequenininha, tinha tipo 3 salas de aula, era bem pequena mesmo. Mas assim, todo mundo muito receptivo, muito legal, falando devagar, eu conseguia entender. Na minha sala tinha só eu e mais um brasileiro, então éramos só em 2. Tinha outras pessoas de outras nacionalidades, tinha um alemão, tinha um belga, tinha algumas pessoas da Angola que eles estavam lá fazendo inglês porque a própria empresa deles tinha né, pagado, enfim, custeado essa viagem para eles, né, aprenderam inglês. Então foi, apesar de falar em português, a gente só falava em inglês entre nós. A professora era incrível, incrível, incrível. Eu falei, bom, agora eu tô gostando. E aí aquilo começou a ser maravilhoso. E eu tinha aula de manhã e à tarde. Eu peguei o intensivo. Aí o que aconteceu? Beleza, estudando. Só que assim, no primeiro dia, aí deu a hora do almoço, né? Que é o intervalo, todo mundo sai pra almoçar. E aí, na hora de voltar pra escola, eu praticamente voltava sozinha. Porque a maioria dos meus colegas ali da minha sala tinha ido pra fazer meio período só. E não um período inteiro. Tinha ido pra fazer meio período. E aí, eles iam passear, combinavam os passeios, combinavam de sair junto. E eu ficava lá, voltando sozinha, né? Voltava eu e alguns desses angolanos, porque eles tinham que, de fato, estudar, porque a escola aqui, né, a empresa tava pagando pra eles. Aí eu fiz isso um dia, fiz isso 2 dias, fiz isso 3 dias. Eu falei, gente, assim, de manhã eu rendia muito, eu aprendia muito, eu falava muito. Logo no primeiro dia, eu já, assim, comecei a destravar. O choque cultural passou, eu falo, por isso que eu criei até a regra dos 3 dias, né, do choque cultural. Depois de 3 dias, as coisas começam a melhorar, tudo muda. Foi como assim, mudou a chavinha, sabe? Mudou a chave, eu mudei completamente, aí eu já tava amando aquilo. E aí eu comecei a amar. Só que assim, eu não queria estudar tanto. De manhã eu aprendia muito, mas à tarde eu não queria estar lá. Eu queria estar passeando, eu queria estar conhecendo o país, eu queria estar, né, indo por todos os lados. E eu não conseguia por conta que eu tinha escolhido esse curso intensivo. Aí eu falei não, aí pra mim realmente não rolou, fui lá, pedi pra trocar, não tem direito a reembolso, aí tudo bem, eu perdi, tudo bem que no meu caso o meu curso ele foi de graça, né, a escola que me deu, a agência que me deu, mas aí eu cancelei, né, não fiz na parte da tarde, fiz só de manhã, e aí sim, aí eu comecei a ficar muito feliz, porque aí eu estudava firme de manhã, à tarde ia almoçar com o pessoal, depois já aproveitava, saía com eles, então assim, eu consegui ter uma vida ali mais dentro do que eu tava imaginando. Beleza, aí adorei, choque cultural passou, foi tudo lindo. E aí eu ia pra casa, né, depois da escola eu ia pra casa. A coreana, né, que morava lá comigo voltou, né, nessa segunda-feira. E aí ela era de outra escola, não era da minha. Mas aí ela vinha da escola dela, eu vinha da minha, a gente se encontrava e a gente comprava alguma coisa pra almoçar e almoçava na beira da praia, né. Almoçava, lá tem uma grama e depois tem a praia, assim, não pra usar de fato, não tem areia. Então é a grama, tem umas pedras e a água. Então dá pra você ficar ali comendo. O pessoal almoça muito ali, eles comem muito na rua, né, uma cultura bem inglesa mesmo. E a gente ficava ali batendo papo, conversando. Então assim, todos os dias a gente fazia isso. Aí, a minha supervisora, que tinha feito intercâmbio na África do Sul há pouco tempo, ela tinha 2 amigos que ela tinha feito lá, que eram africanos de fato. E ela tinha me passado o telefone deles. Aí eu liguei pra eles, falei, oi, tudo bem? Tô aqui, sou amiga da Sandra e tal. Né, vamos encontrar, o nome deles era Peter e Shane. Aí eu falei, não, beleza, vamos. Aí eles passaram, né, me pegaram lá em casa, super gentis, super maravilhosos, passavam, a gente saía, então assim, eles me levaram para conhecer muito lugar que não era de turista, sabe? Muito lugar que era de pessoas locais. Então isso assim fez com que meu intercâmbio fosse assim muito mais incrível, né? Por quê? Porque eu consegui visitar lugares que tinha realmente muitos nativos, que quase não tinha pessoas de fora, né? Não tinha estrangeiros, que realmente eram coisas que eles faziam. Então eu fiquei envolvida assim demais na cultura, sabe? Então eu lembro que eles uma das vezes eles passaram, me pegaram, a gente foi pra Table Mountain, mas ao invés de dia, né, subir lá em cima com um bondinho e tal, a gente subiu de carro até a parte que dá pra ir de carro, aí lá de cima dava pra ver a cidade
toda iluminada, a coisa mais maravilhosa. Ninguém que eu conheço fez isso, então eles sabiam o caminho, eles sabiam como fazer isso, foi incrível. Eles me levaram também à noite numa outra praia, numa praia de Camps Bay, que é uma praia que todo mundo vai de dia, todo mundo curte, mas à noite tem umas pedras assim incríveis, então a gente ficou lá olhando a lua, lindo, lindo, lindo. E eles me levaram assim em restaurantes que eles iam, eles me levaram em um barzinho que eu lembro que eu fiquei assim muito chocada, porque logo quando você entrava era um bar normal, e aí dentro você ia subindo umas escadas assim que parecia meio que para pessoas não autorizadas assim, sabe? E aí a gente foi entrando, e quando a gente chegou lá, assim, tinha uma banda tocando, né, esse sul-africano mesmo, né, que eu conheci lá, que a minha supervisora, que a Sandra, me passou o telefone. Ele tem uma loja de música hoje lá em Cape Town, tinha na época também, e aí ele foi lá, começou, tipo, a afinar a guitarra do pessoal e tal, e assim, um lugar totalmente dentro, tipo, uma banda num lugar isolado dentro de um bar, com meia dúzia de pessoas, assim, sabe, nesse lugar. Eu falei assim, gente, que incrível. Então eu pude conhecer, assim, muita coisa diferente do que o turista faz, sabe, diferente do que realmente é possível fazer quando você vai só a turismo, ou quando você vai pra intercâmbio, mas acaba não tendo esse contato. E eu não tive contato só com sul-africanos porque eu já conhecia, tá? Muito pelo contrário. O que acontece? Os sul-africanos, eles são muito legais, eles são muito abertos, eles são muito amigáveis. Eles, assim, adoram brasileiros, adoram brasileiros. Então, assim, isso é muito bacana. Então, eu lembro que eu fui com essa coreana numa lanchonete, assim, que tinha bem na esquina da nossa casa, assim, e a gente tava lá, tal, não sei o que, veio o garçom, tal, serviu a gente, e a gente começou a bater o maior papo com o garçom muito gente boa, e aí depois a gente combinou de sair todo mundo. Então quando a gente foi sair com o pessoal da escola, a gente chamou ele também. Então, assim, sabe, eles fazem parte, eles querem estar perto, eles gostam da nossa cultura, eles se abrem, sabe? Então não é que na África do Sul você consegue sim ter contato com as pessoas locais, né? Coisas que depois eu descobri que em outros países não é tão fácil assim, mas na África do Sul sim. Então, assim, eu consegui ter muito contato com os locais lá. Então isso foi, assim, uma experiência incrível, né, que fez com que realmente eu aprendesse muito. Uma outra pessoa local lá que eu tive muito contato foi a babá do menininho lá da minha casa, né? O Aidan, ele, né, como eu disse, ele tinha 4 anos e quando a mãe dele ia trabalhar, né, quando a host mother ia trabalhar lá no Waterfront, ele ficava em casa com uma babá. E a babá no primeiro dia super tímida, muito tímida, sabe? Ficava até meio assim pelos cantos, assim, não falava muito comigo, envergonhada. Mas depois a gente foi conversando, fui ganhando a confiança dela, e aí depois a gente tava super batendo papo também. Então, assim, durante a minha estadia, por exemplo, na casa de família, eu não tive muito contato com a host mother em si, com a dona da casa, digamos assim. Porém, eu tive contato com a babá que ficava cuidando da criança. E assim, fazer o intercâmbio em uma casa de família onde tinha uma criança foi muito bacana, porque criança ensina a gente mesmo, né? Tipo, não tem vergonha, não tá preocupado se você, né, se você não tá gostando. Então, você fala errado, eles te corrigem, né? Então, ele olhava pra mim e falava assim, Bárbara, você tá falando errado, não é assim que fala, né? E ele me corrigia. Eu lembro que eu brincava de jogo da memória com ele muito. Então, assim, ali eu descobri vários nomes de animais, assim, que eu nem tinha ideia, era um jogo de memória de animais, assim, que ele tinha. Então, assim, tudo vai fazendo com que você realmente evolua. Então, foi muito legal essa questão do contato mesmo, né, com os nativos. Fora, né, passear aí nos pontos turísticos, né, no ponto turístico não, né, fora conhecer o lugar, o local mesmo, de acordo com os locais, né, o que os locais fazem, de acordo com os nativos, né, que foram esses sul-africanos que eu conheci lá, eu também fiz muita coisa, né, dos pontos mais turísticos aí. Então, uma das coisas que a gente fez, esse passeio eu fiz com 2 brasileiros, que a gente alugou um carro, foi até a Jeffreys Bay, né, que é uma praia que tem vários campeonatos de surf, enfim, é bem famosa. E aí, um pouquinho antes de Jeffreys Bay, é onde
fica o maior bungee jump do mundo, de ponte, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. Nossa, ali, até eu contei no vídeo passado também, que assim, foi um momento onde realmente eu, sabe, lembrei muito do meu pai, onde eu fiz aquilo pro meu pai, então pra mim foi um marco muito importante, assim. Aí visitei, enfim, no Waterfront, que é super famoso, fui na Table Mountain, né, com um bondinho lá, tudo certinho também. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, da África do Sul no geral, né, em relação ao que visitar? É o país mais lindo que eu já vi na minha vida, tá? Então, assim, tem uma mistura muito incrível. Então, do mesmo jeito que tem praia, tem montanha. Essa montanha que é a Table Mountain, ela é uma montanha que dá pra ver, assim, de praticamente toda a cidade, porque ela é muito grande, né? Então, assim, tem montanha, tem praia, tem muitas vinícolas lá, que tem vinhos, assim, incríveis, e dá pra você ir visitar, conhecer lá onde são as plantações de uvas, tem um lugar onde você pode provar os vinhos, então é muito bacana. Tem o Cabo da Boa Esperança, que é um lugar super show de bola, assim, que você consegue, né, como se fosse a divisão ali, como se fosse não, né, é a divisão dos oceanos, então é um marco muito, muito importante lá da cidade, que é lindo, lindo, lindo. Tem a Lions Head, que é ali onde a gente fala que é a pedra ali do Rei Leão, né, então é uma pedra bem alta, onde você pode tirar foto, né, assim, bem pegando toda a cidade, então é incrível. Então, assim, além da beleza, que eu achei a cidade linda, 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 não é um país de primeiro mundo, né? É um país de terceiro mundo, é um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, mas, assim, não é pobre desse jeito. Às vezes a gente imagina, né? Eu imaginava que ia ser uma pobreza, muita gente imagina que vai ter animal andando por aí o tempo todo, e não, na verdade não é assim. Na verdade é muito moderna, perto do que eu imaginava, é completamente moderna. Então é tudo asfaltado, muita coisa moderna. Tem muitos estádios lá, né? Tem um estádio bem famoso lá em Cape Town que foi construído por conta da Copa. Então quando eu fui tava construindo, né? Então tava na época de construção. Então, assim, um estádio incrível, então é tudo bem moderno, diferente do que às vezes algumas pessoas pensam. Então tem animais, tem, né, vida selvagem, tem, mas não na cidade, gente. Vai ter nos safaris, né, nas reservas privadas que tem ali ao redor. Então, assim, existe a possibilidade de fazer safari, existe a possibilidade de ver os animais, né, existem muitos centros ali de reabilitação de animais, então animais que são encontrados machucados, alguma coisa assim, ou até tentaram, né, caçadores tentaram caçar os animais, ele não morreu, mas também não conseguiu sobreviver sozinho, né, na selva, então eles pegam esses animais, ajudam na reabilitação. Tem o Santuário dos Elefantes, então, assim, é muito possível ver animal lá, mas não é andando na rua, né, não é andando na rua que você vai ver animais. Eu vi, assim, macaco só na estrada, não era nem na rua da cidade, no meio da estrada mesmo, eu vi macaco, mas só, sabe, não vai ver um elefante passando no meio da estrada, ou não acontece isso, tá? Só realmente nas reservas, onde é possível, né, encontrar o que a gente chama aí até de Big Five, né, que são 5 animais mais difíceis de serem caçados na África do Sul, que é o leão, o leopardo, o búfalo, o elefante e o rinoceronte. Então esses são 5 animais que todo mundo quer ver, então tem safaris super incríveis lá que dá pra fazer. Quando eu fui eu não fiz safari, porque eu achei muito caro, assim, pras minhas condições na época tava muito caro. E eu lembro que era assim, ou eu ia fazer o safari e depois ia ter que fazer as outras, assim, ia deixar de fazer outras coisas, ou eu ia conseguir fazer muitas outras coisas e ia deixar de fazer o safari. Então eu preferi deixar de fazer o safari na época. Até porque eu lembro que eles me falaram assim, não, às vezes você vai pagar super caro e não vai ver os animais, né? Eu falei, nossa, imagina se eu gasto quase todo o meu dinheiro, né, que eu trouxe aqui pra ir fazer um safari e ainda não vejo os animais. Falei, não é pra mim. Aí eu não fiz, resolvi não fazer, né? Mas assim, depois, enfim, pesquisei muito pra clientes, pesquisei muito pra muitas coisas, e hoje eu sei que, assim, não é bem assim, não vai ver, né? É claro que depende da sorte, mas normalmente é interessante ir pra passar pelo menos uns 3 dias, né, fazendo o safari, porque aí você tem as chances, né, muito maiores de ver. Então, assim, realmente era um investimento maior do que eu podia fazer na época. Tem safaris mais simples, onde é como se fosse reservas privadas mesmo, então você consegue, é bem fechado, né, privadas, quando eu falo assim, além de ser privado, é fechado, né?
né, com cerca. Então os animais estão ali dentro com certeza, então é uma certeza maior de que vai ver, mas não é aquele safari 100% real, onde você de fato vai em busca dos animais na selva aberta, né? Então, né, se você de repente pensa em fazer safari, dá uma pesquisadinha, vê questão de valores e vê o que você imagina realmente para fazer lá. Mas assim, tem muitos pontos turísticos. E além dos pontos turísticos, né, de ser uma cidade linda, assim, nota 10 para as pessoas de lá, que são absolutamente incríveis. Eu já viajei muito depois disso, mas assim, nenhuma experiência que eu tive foi assim tão enriquecedora em relação às pessoas, em relação a conhecer as histórias, assim, é incrível, sabe? Então, de fato, eu assim, não tenho o que dizer em relação a isso, as pessoas são absolutamente incríveis, então muitas vezes eu aconselho até para os meus alunos para fazerem intercâmbio na África, principalmente por conta das pessoas, porque você se sente, sabe, parte daquilo tudo. E a questão da segurança, né? Muita gente me pergunta, Bárbara, mas como é que é a segurança lá? Como é que foi? Bom, pra mim foi o seguinte, logo quando eu cheguei, a minha host mother falou assim pra mim, Bárbara, não saia na rua depois das 5 da tarde. Aí eu lembro que eu fiquei impressionada, falei, gente, mas como assim? Não vou sair, preciso conhecer as coisas, como assim? Aí eu fiquei com o pé atrás, né? Falei, nossa, será mesmo que é perigoso? Será mesmo, né, que é desse jeito, né, que todo mundo fala? E aí fiquei com aquilo com a pulga atrás da orelha, né? E aí começou assim, que eu saía com o pessoal depois da escola, né? Ia almoçar, depois ia para um parque, ia, né, fazer os passeios. Eu saía absolutamente todos os dias. E assim, eu não começava cada dia a chegar mais tarde em casa, sabe? Aí um dia chegava 5, um dia chegava 6. A maioria das vezes a minha amiga coreana tava comigo, então a gente chegava junto, era menos assim, dava menos medo, digamos assim, mais tranquilo. Mas de verdade, eu não vi nada nenhum, nada que me desse medo, ninguém assim, sei lá, que eu olhasse e falava assim, nossa, acho que essa pessoa tentou me assaltar, nada, tá? É claro que assim, como é um país em desenvolvimento, tem que ter o cuidado, né? Como aqui no Brasil, né? A gente não vai andar aí com as coisas caras aí, câmera, sei lá, celular, né? Amostra, não vai deixar a bolsa aberta num restaurante, numa lanchonete, não vai deixar, né? Então assim, tem que tomar todo o cuidado que a gente toma aqui no Brasil, tá? Isso com certeza tem que tomar cuidado. Mas assim, nada que sabe, me desse medo. Até um dia que, até então eu nunca tinha saído sozinha à noite, depois eu fui pra algumas festas, né, algumas baladas, enfim, que a gente foi, mas tudo sempre em grupo, depois voltava de táxi, então era bem tranquilo. E aí uma vez só que eu saí sozinha na rua à noite, e aí depois eu falei, nossa gente, não é tudo aquilo, né, que eu imaginava. E aí o que aconteceu? Tinha uma representante de uma das escolas que eu trabalhava, né, na época, inclusive, né, vou chegar nessa parte, mas eu visitei várias escolas lá justamente para conhecer, para saber como eram as escolas, onde os meus alunos, né, estudam, como é a acomodação. Então, né, sempre quando eu vou nos lugares eu visito a maioria das escolas que eu posso para realmente conseguir ter mais conhecimento, para tornar minha venda, né, ainda mais rica, meu atendimento, minha consultoria ainda mais rica. E aí uma das escolas que eu visitei tinha uma representante muito legal brasileira e a Tati, ela falou assim, um dia convidou a gente pra ir almoçar lá, e aí a gente foi no mercado e tal, mais uns outros brasileiros que estudavam lá, a gente foi no mercado e tal, e ficamos lá na casa dela assistindo filme e tudo mais. E quando eu saí de lá já era bem tarde, era mais ou menos perto da minha casa, mas eu tava sozinha ali, porque o pessoal saiu, enfim, cada um foi pra um lado, e eu tava sozinha ali, então eu voltei por conta própria ali pra minha casa. Mas foi assim, absolutamente tranquilo, sabe? Não senti nada. Então assim, tem que tomar cuidado, tem, mas é bom quanto melhor, mais assim, sempre que possível andar em grupo, andar com mais pessoas sim, mas nada assim perto do que as pessoas falaram, nada perto do que eu imaginava, né, mediante os relatos e tudo mais que eu tinha ouvido na época, né. Então eu acho que realmente isso não precisa ter tanto medo, é o mesmo cuidado que a gente toma aqui em São Paulo, sabe, o mesmo cuidado que a gente tem que tomar, a gente é brasileiro, né, a gente tá mais acostumado, infelizmente, né, essa é a verdade, a gente tá mais acostumado aí a tomar cuidado do que, né, por exemplo, os europeus, do que os americanos, então é um pouco mais tranquilo isso aí pra gente nesse sentido.
tá? Bom, em relação à moeda lá, né? Então, assim, ponto super positivo que me ajudou demais foi a questão da moeda deles, lá é o rand. E, assim, a nossa moeda, né, o real, é bem mais forte do que o rand. Então, hoje tá mais ou menos 4 vezes, né, o rand. Na minha época tava quase 6. Então, assim, a cada R$ 1 hoje você consegue pegar 4 rands. Então, é 4 vezes mais forte. Então, isso é muito, muito bom. Então, as coisas lá, elas são muito baratas. Quando fui, eu levei exatamente US$ 700. Eu levei em dólar americano na época, mas assim, eu tive uma vida de rainha enquanto eu tive lá. Sério, eu fiz absolutamente tudo que eu queria, exceto safari, né? Tudo que eu queria. Então, assim, eu troquei por rands lá. Então, assim, realmente eu consegui ficar com bastante rand, né? Então, foi os US$ 700 aí, vezes 6 na minha época. Então, foi bastante coisa. E assim, como eu só tinha o café da manhã lá na acomodação, eu almoçava fora, jantava fora, né, todos os dias, então acaba, né, teoricamente acaba gastando mais. Eu fazia todos os passeios, eu aluguei carro lá pra ir pro bungee jump, aí dormimos uma noite lá no hostel, depois fomos pra Jeffreys Bay, dormimos outra noite no hostel em Jeffreys Bay, saía muito, assim, né, com o pessoal, né, na vida noturna, assim, nas baladas. Na época eu ainda gostava, hoje eu já tô mais parada, mas a gente saía bastante. Então, assim, eu fiz muita coisa. Não tinha nada, fiz compras, né? Comprei algumas coisas. Compras assim, né? Não é um destino pra quem gosta de compra. Você fala assim, lá tem muita roupa, perfume. Não, essas coisas não, assim, não tem normal, né? Mas não é mais barato, não super vale a pena, não tem essa questão. Mas assim, eu comprei muito, assim, souvenir, comprei muitos presentes, comprei esse tipo de coisa. Então, assim, deu pra comprar muita coisa. E quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tinha $100. Então, assim, ainda me sobrou o equivalente a $100. Então, assim, $600 pra você fazer tudo que você quer, viver uma coisa, assim, maravilhosa lá. E assim, e ainda voltar com $100 foi realmente incrível. Então, só pra ter uma ideia, na época que eu fui, por exemplo, eu vou falar, eu sempre gosto de usar o índice Big Mac, né, que a gente brinca. Então, Big Mac lá em Cape Town, na minha época era em torno mais ou menos de uns 50 rands, né? Hoje tá em torno de uns 60 rands, então dá tipo menos de R$ 15, sabe? Então, realmente tem um valor bem em conta, tá? E depois de toda, né, essa vivência, eu realmente vivi 24 horas por dia de inglês. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de compartilhar com todo mundo, porque, assim, uma coisa é você fazer um intercâmbio de 4 semanas, de um mês, no exterior e ficar só com um brasileiro, ficar só falando português, aquela coisa toda. Outra coisa é até a experiência que eu tive. Então, assim, na África do Sul, em Cape Town, eu vivia, juro, praticamente 24 horas por dia o inglês, tá? A coreana que morava comigo me ajudou demais, porque ela tava comigo na casa, então o tempo todo a gente tava junto, né, nos encontrávamos depois da aula, estávamos juntos. Então, assim, o inglês era o tempo todo. E, assim, eu lembro que depois de um determinado momento, assim, depois da primeira semana, foi super engraçado, porque o inglês começou a entrar na cabeça, sabe? Então, assim, eu comecei a de fato entender, né? Não tinha mais que me esforçar tanto, eu consegui entender. E depois eu lembro que na terceira semana, além de começar a entender muito bem, eu comecei a falar bem. Eu comecei a entender algumas coisas que aqui no Brasil eu não entendia, né? Então, o bendito present perfect, né? Que a gente muitas vezes não entende aqui no Brasil, porque em português não tem exatamente esse tempo verbal. Lá eles usam pra muita coisa e começou a fazer sentido pra mim, assim, o momento de usar o simple past, né, o passado simples, ou o present perfect. Então, assim, eu falei, gente, peraí, né, tá rolando. E eu lembro que na terceira semana ainda eu comecei a sonhar em inglês. Quando eu sonhei em inglês, eu falei, gente, não, agora, né, tô bonita, tô paquita aqui com esse inglês, então foi muito bacana. E aí, na última semana, assim, foi meio que assim, falei, nossa, eu falo inglês. Então eu comecei, assim, a falar muito, a entender muito, e assim, foi incrível. Então, quando eu voltei, o mais interessante, assim, em relação ao inglês, eu tinha perdido completamente a vergonha de falar inglês, né? Então, assim, eu lembro que quando meu pai ainda era vivo, ele
falava, né, Bárbara, já que você estuda inglês tal, fala inglês comigo. Eu morria de vergonha, não falava tal. Mas na verdade, depois eu perdi a vergonha. Eu perdi a vergonha não só de falar, mas eu perdi a vergonha de errar, né? Eu comecei a perceber que o mais importante é se comunicar. Então, assim, o intercâmbio, eu não vou dizer que o intercâmbio de 4 semanas me deu absolutamente toda a bagagem de inglês que eu precisava na vida. Não. Mas o intercâmbio de 4 semanas me deu, assim, a confiança e a imersão, né? O ouvir muito, falar muito o tempo todo que eu precisava. Então, depois daquele intercâmbio, foi esse intercâmbio, né? Esse meu primeiro intercâmbio de 4 semanas, que de fato fez com que o meu inglês aflorasse, que de fato fez com que eu falasse. Então, assim, depois disso, nossa, eu enfrentei qualquer negócio de inglês. Falando errado? Muito provavelmente ainda. Mas falando, entendendo, escrevendo, lendo. Então, assim, o inglês começou a ficar natural. Então, eu totalmente recomendo um curso de inglês, né, no exterior de 1 mês, né? É claro que escolhendo o destino, né, ideal, né, oferecendo o destino ideal para o seu cliente é muito melhor. Por quê? Porque ele vai ter essa imersão que eu tive. Então eu tive uma imersão muito completa, né? Então eu realmente falava inglês o tempo todo, tá? Agora, mesmo que tenha um pouco mais de brasileiros, não seja exatamente o ideal, vale a pena? Vale a pena, porque esse contato, essa imersão, não há nenhuma escola aqui no Brasil que vai conseguir fazer com que o aluno, né, com que você tenha de fato essa imersão completa e de fato você começar a sentir o inglês, né? Então o intercâmbio de 4 semanas vale muito a pena nesse sentido. Pra mim valeu muito a pena. Quando deu o dia de vir embora, eu não queria vir embora. Eu falei, meu Deus, não quero ir embora, esse lugar é meu, assim, eu devia morar aqui, sabe? Tanto é que eu brinco muito com meu marido, eu falo assim, eu falo pro Lucas, Lucas, a gente tem que morar em Cape Town pelo menos um momento da vida. Então pra mim, assim, o fato de eu pensar em estar lá de novo, né, hoje já faz 10 anos, né, o fato de eu pensar em estar lá de novo, assim, me dá uma emoção, me causa um negócio, porque assim, foi uma experiência absolutamente incrível, né? Então, assim, mais uma vez, não estamos falando só de um lugar, não estamos falando só da beleza, a gente tá falando do conjunto, quanto o intercâmbio me fez crescer, né, no idioma, conseguiu fazer com que eu tivesse um currículo muito mais forte com o inglês e com uma vivência internacional, que realmente isso é bacana, conseguiu fazer com que eu visse o mundo de uma outra forma, né? Então, assim, esse fato de, tipo, nossa, realmente eu consegui ver histórias de pessoas, formas de viver diferente da minha, e ali eu comecei a ficar completamente apaixonada pelas diferentes formas de viver que existe no mundo. Então isso fez com que eu crescesse muito pessoalmente. Então o intercâmbio não é só uma viagem, não é só um curso de inglês, é um apanhado de tudo, e eu só consegui sentir, só consegui entender isso de verdade quando eu estive lá. E depois que eu voltei, depois que eu estive lá, eu falei assim, não, é isso mesmo. Agora, assim, você já tinha certeza antes, eu falei, não, agora eu tenho certeza que eu quero trabalhar com isso pro resto da minha vida, porque eu quero passar por isso de novo, e quero fazer com que as pessoas passem por isso, porque todo mundo tem que fazer intercâmbio na vida. E aí eu fiquei assim, a defensora do intercâmbio. Então, assim, aquilo me deu um gás e, de verdade, assim, foi a melhor experiência da minha vida. Eu já fiz várias outras coisas, né, que eu vou continuar contando aqui pra vocês, mas, de fato, a minha experiência na África do Sul foi incrível e inesquecível, assim, parece que eu vejo cada cor, eu sinto o cheiro, pra mim é muito vivo dentro de mim, mesmo depois de 10 anos. Então, espero que vocês tenham gostado da minha história aí na África do Sul. Se ficou alguma dúvida, se você quer perguntar alguma curiosidade, né, deixa aqui pra mim, é sempre um prazer falar da África do Sul, né, deixa aqui, coloca aqui se você tá assistindo isso aqui no YouTube, coloca aqui embaixo nos comentários no YouTube, eu vou ter um enorme prazer de ir respondendo, eu sempre respondo nos stories, enfim, vou respondendo aí pra vocês. Ou então, se você tá vendo no Instagram, pode deixar também um direct que eu vou responder. Eu acho que é bem legal, assim, eu tentei falar o máximo de coisas, né, que pra abranger o máximo de questões aí, mas eu acho que é importante, né, se ficou alguma duvidazinha aí, como foi, alguma curiosidade, manda aqui pra mim que vai ser um enorme prazer responder, tá? Não esquece de curtir aqui o vídeo, curtir o canal, é sempre bacana aí pra ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo, né? Não esquece de ativar o sininho também
também, porque aí você sempre vai receber, todas as quintas-feiras tem um vídeo novo aqui falando de experiências, aqui do quadro Compartilhando Experiências. Então, com o sininho ativado, você sempre vai receber isso. E não esquece de compartilhar com os amigos aí que pensam em fazer intercâmbio, que pensam em trabalhar com intercâmbio ou que simplesmente gostam da África do Sul, querem saber um pouco mais de como é lá. Não esqueça de compartilhar também, tá certo? Até o próximo vídeo.